Olá! Nesse vídeo de hoje, vamos falar, ainda na bioquímica, sobre um grupo específico de compostos, que também é muito abundante na natureza, fácil de se produzir, mas que tem uma função extremamente importante, porque são deles a base da proteína. Vamos falar dos aminoácidos. De modo geral, os aminoácidos, que também são abundantes na natureza, são utilizados como unidades básicas para se formar grupos estruturais e altamente complexos de enzimas, anticorpos, hormônios, agentes coagulatórios. São as proteínas. Nos organismos vivos complexos, essas macromoléculas, as proteínas, elas são as mais abundantes na célula, consequentemente, em todo o organismo vivo. As proteínas, elas são o produto final da expressão genética e mesmo na expressão genética, há proteínas que conferem e fiscalizam se as proteínas que estão sendo geradas são corretas. Por exemplo, o gene TP53, que produz a proteína P53, que checa, ao final de uma produção de uma proteína, se aquela proteína nova gerada ela está da forma correta, ou com as funções, entre aspas, corretas. Elas possuem grande variedade de tamanho, porque isso está ligado à sua função, e elas possuem N funções, como algumas que estão descritas aqui. Enzima, as estruturas, por exemplo, da unha e do cabelo, os anticorpos, as proteínas transportadoras, por exemplo, as lipoproteínas, que são proteínas associadas aos lipídios, hormônios, entre outros. São polímeros de aminoácidos unidos uns aos outros por ligações chamadas peptídicas. Logo, toda proteína é uma sequência de aminoácidos, mas nem toda junção de aminoácidos é uma proteína, caso essa junção não possua um formato tridimensional, um receptor específico, consequentemente, uma função específica. Como dito no início da aula, os aminoácidos, que são os polímeros ou as unidades funcionais das proteínas, existem em larga escala na natureza. São abundantes na natureza. Na natureza, existem mais de 300 tipos de aminoácidos, mas didaticamente, usando uma referência didática, nós temos, para a espécie humana, em torno de 20 aminoácidos. Algumas literaturas colocam como 23, algumas outras 24 aminoácidos. Mas, desses tipos de aminoácidos, desses 20, 12, o nosso organismo produz, independente da nossa alimentação, ou do excesso, ou da falta de algum micro ou macronutriente. Nós chamamos de aminoácidos não essenciais. Os outros 8, que o nosso organismo não produz, são oriundos da dieta, dos alimentos, seja de origem animal ou vegetal, e daí nós chamamos de aminoácidos essenciais. Logo, eles são estruturas comuns, grupo amino, ácido carboxílico e uma cadeia lateral, R, que é a única cadeia que é diferente entre os aminoácidos. Além disso, os aminoácidos eles são classificados de acordo com essa cadeia R, ou esse radical impolar, apolar, carga positiva e carga negativa. Cada um deles com uma função específica não só para a formação da proteína, mas também para auxiliar como marcadores epigenéticos. Muito obrigado.